Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa 13ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre os povos antigos do Oriente Médio. Vamos continuar falando sobre eles e hoje são os fenícios. A palavra fenício tem origem no termo grego fônix, que era utilizado pelos gregos por causa de um corante de cor púrpura produzido pelos fenícios. A civilização fenícia desenvolveu-se na região nordeste do Oriente Médio, atual Síria, Líbano e Israel. Mais ou menos entre o ano 3000 a.C., seu maior desenvolvimento, ou seja, apogeu, vai se dar somente no ano 1200 e 900 a.C. O poder político nos fenícios era exercido pela elite marinha comercial, a tassalocracia, que realizava o comércio marítimo por todo o Mediterrâneo. A economia era baseada na agricultura, na pesca, no comércio marítimo e na construção de embarcações. As cidades-estados, elas eram independentes. Lembrando que os fenícios são conhecidos na história por serem excelentes comerciantes e navegadores. Produziam, na época, as melhores da época. Organizavam-se em cidades-estados, cada uma delas possuía uma estrutura política própria. Na verdade, um conjunto de cidades independentes entre si. Algumas delas adotavam a monarquia hereditária como forma de governo e outras eram governadas por conselhos de anciões. As cidades fenícias disputavam entre si e com outros povos o controle sobre as principais rotas de comércio. O alfabeto fenício serviu de base para o nosso alfabeto grego. Ele possuía apenas 22 letras, ele era um alfabeto fonético baseado no som, e essas 22 letras eram consoantes. Também é legado deixado pelos fenícios muitas descobertas na matemática e na astronomia. Os fenícios, eles eram povos que tinham a religião politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. Tinha uma sociedade estamental, quase não havia uma mobilidade social. Se você fosse um sacerdote, você sempre seria um sacerdote. Se você nascesse na aristocracia, você seria um aristocrata. Mas também, se você tivesse nascido um escravo, raramente você ia mudar de posição social. A monarquia, o rei, ele era visto como uma pessoa de poder, não divino. Essa monarquia ela era hereditária. Vamos aí à observação do mapa na página aí do slide. Você vê que essas setinhas são as rotas comerciais dos fenícios pelo mar Mediterrâneo, você está vendo em rosa. As principais cidades fenícias, Tiro, Sidom, Biblos, que era a cidade sagrada. Outra cidade muito importante, Cartago, que nós vamos ver mais na frente na leitura do livro. Abra o seu livro na página 80. Os fenícios. No litoral leste do mar Mediterrâneo, em cerca de 3.200 anos antes de Cristo, um importante povo se estabeleceu em uma estreita faixa de terra, nos atuais territórios do Líbano e de Israel. Séculos depois, tornaram-se famosos pelo domínio das técnicas da navegação marítima, da escrita e da astronomia. Trata-se dos fenícios. Quem eram os fenícios? Os gregos antigos denominavam as terras situadas a leste do mar Mediterrâneo de Fenícia. Por isso, os habitantes dessas terras passaram a ser conhecidos como fenícios. No entanto, sabe-se que esse povo tinha outra forma de se autodenominar. Provavelmente considerava-se cananeus, de Canaã. Seria a sua terra natal, assim como para os hebreus. Em hebraico, Kenane, termo do qual provavelmente se originam as expressões Canaã e Cananeu,
significa mercador. As habilidades comerciais dos fenícios ficaram famosas, sobretudo a partir de 1200 a.C., época em que houve a derrocada de impérios como o egípcio e o hitita, permitindo aos fenícios a expansão de seus domínios sobre o litoral do mar Mediterrâneo e o controle das principais rotas comerciais. As características físicas da região favoreciam a navegação. O litoral fenício tinha portos naturais e havia abundância de madeira nas florestas. Uma dessas madeiras, o cedro, impulsionou a construção dos navios fenícios. Aqui você vê na imagem os vestígios de Baalbek, uma cidade antiga fenícia, e vários turistas visitando. A escrita fenícia, página 81. Diversos povos antigos da região do Crescente Fértil desenvolveram sistemas de escrita. Mas não foi apenas nessa região que sistemas de escrita foram inventados. Há registros de populações nativas do continente americano que, antes da chegada dos europeus, já tinham conhecimentos de escrita e de registros de numerais. Para alguns pesquisadores, alguns tipos de pintura corporal, por exemplo, também podem ser identificados como inscrições, caracterizando-se como uma forma de escrita diferente da que conhecemos hoje. O sistema usado pelos fenícios, porém, faz parte da história da escrita utilizada atualmente na maior parte do mundo. Por volta de 3.000 anos atrás, a partir de alguns hieróglifos egípcios, os fenícios desenvolveram uma escrita constituída de 22 símbolos que representavam sons consoantes. Isso significa que cada símbolo representava um som. Por isso, esse sistema de escrita é chamado fonético e é semelhante ao sistema de escrita usado atualmente no Brasil e em boa parte do mundo. Na imagem você vê um detalhe da inscrição fenícia em um sarcófago datado do século V a.C. A palavra alfabeto corresponde à junção de duas primeiras letras do alfabeto fenício, que iniciam o alfabeto grego, Aleph e Bet. A escrita fonética fenícia era mais simples que a escrita de hieróglifos do Egito ou a cuneiforme da Mesopotâmia, nas quais cada símbolo representava uma ideia, uma palavra, o que dificultava o processo de escrita, pois era necessário decorar muitos símbolos para escrever. A escrita utilizada pelos comerciantes fenícios foi sendo disseminada por meio do contato deles com outros povos do Mediterrâneo e resultou na difusão desse conjunto de símbolos, principalmente entre os gregos e posteriormente entre os romanos. Os contatos comerciais também favoreceram a difusão de outros conhecimentos, como técnicas de navegação e de construção de embarcações, além de saberes relacionados à matemática e à astronomia, importantes para as atividades náuticas. As cidades-estados. Os fenícios não centralizaram o poder político em um governante. Para muitos pesquisadores, as montanhas que separavam os vales onde esse povo se estabeleceu e os rios que cortavam os territórios fenícios favoreceram a organização em cidade-estados independentes umas das outras. Dessa forma, cada cidade tinha o próprio governante, que poderia ser um rei, uma elite de comerciantes ou uma família influente, de acordo com o costume de cada núcleo fenício. O mesmo ocorria na religião. Cada cidade cultuava uma divindade ou um conjunto delas. Havia, porém, elementos comuns às cidades fenícias, como a língua, o costume de fazer registros escritos, as tecnologias náuticas, o controle de determinadas rotas comerciais e o politeísmo. O período de 1.200 anos antes de Cristo a 800 antes de Cristo é considerado o auge da cultura fenícia. O desenvolvimento das cidades-estado era referência para outros povos da época, como gregos e persas. Veja no mapa ao lado a localização da Fenícia e das principais cidades-estados, como Biblos, como você vê aí no mouse, Biblos, Tiro, Sidom.
Conheça a seguir algumas características dessa cidade. Biblos, a cidade dos papiros, correspondente à atual cidade de Jabeil, no Líbano. Biblos é considerada a mais antiga cidade não só da Fenícia, mas também do mundo. De acordo com pesquisadores, há vestígios de ocupação de Biblos que datam do ano 5000 a.C. A elite comerciante dessa cidade exportava principalmente o cedro, usado na construção de embarcações. Em troca, importava bens de variadas culturas e os comercializava com povos do Mediterrâneo. Lembrando que na região da Fenícia não era muito bom para o cultivo e para a agricultura. Dessa forma, eles realizavam essas trocas e aproveitavam para comercializar esses outros produtos que eles não produziam. O comércio fenício foi essencial para as trocas culturais entre os povos dessa região. Por exemplo, o comércio do papiro, que é um antigo tipo de papel que era feito de um tecido. Os fenícios compravam esse produto dos egípcios e os revendiam aos gregos. Com o tempo, passaram a ser os principais comerciantes de papiro na Grécia. Por isso, a cidade era chamada pelos gregos de Biblos, cujo significado está ligado ao papiro e à escrita. Esse nome deu origem a termos usados ainda hoje, como biblioteca. Na verdade, Biblos era conhecida como Gubal pelos fenícios, e a divindade adorada era Baalat Gubal, a senhora de Biblos, considerada a deusa da fertilidade e da maternidade. Aqui você vê na imagem, né, a escultura aí em relevo feita na pedra da Senhora dos Animais, cultuada pelos povos de Gubal. Tiro. Tiro ocupava a atual cidade de mesmo nome no Líbano e dividia-se em duas regiões, uma mais antiga e pouco habitada no continente e outra em uma ilha posicionada em local estratégico, na qual funcionava a vida urbana. Entre 1200 a.C. e 1000 depois de Cristo, a cidade tornou-se o maior centro comercial do Mediterrâneo, atraindo o interesse de diversas potências do mundo antigo. Como veremos, Tiro chegou a formar colônias ao longo do Mediterrâneo e, ao longo do tempo, foi dominada por assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Durante o domínio romano, ficou conhecida pela produção e exportação de uma tinta vermelha denominada púrpura de Tiro. O pigmento extraído de uma glândula do molusco Murex era usada para tingir tecido, resultando em tonalidades entre as cores rosa e vermelho escuro. Usar vestes com essa tonalidade se tornou símbolo de poder no mundo antigo. Assim, a cor púrpura, vermelha, passou a fazer parte da identidade dos fenícios. É interessante você lembrar que a maioria das vestes nos filmes dos reis e nobres é roupa vermelha. A palavra fenícia deriva do grego fênix, que significa vermelho. A divindade cultuada em Tiro era Baal Melkart, considerado o deus da morte e da ressurreição, fundador de Tiro e o criador da púrpura de Tiro e da navegação para o oeste. Na imagem você vê o molusco na qual é tirada essa tintura. Sidon. Na atual cidade de Sidon, no Líbano, há vestígios da Sidon antiga, de origem fenícia. O núcleo urbano tornou-se comercialmente próspero em 2000 anos antes de Cristo. Assim como Tiro, Sidon foi dominada por vários povos, inclusive macedônios e romanos. Durante o domínio romano, iniciou-se nessa cidade a produção de outro tipo de púrpura e de vidro. Não há consenso entre os historiadores se a tecnologia do vidro foi desenvolvida por fenícios ou por egípcios. Sabe-se, porém, que os fenícios de Sidon foram importantes produtores e exportadores de objetos feitos desse material. Aqui você vê a vista da cidade atual de Sidon, no Líbano. As colônias fenícias. A expansão fenícia a oeste ocorreu não apenas pela navegação, mas também pela fundação de entrepostos comerciais
nos diferentes litorais do Mediterrâneo. Por esses entrepostos, era possível alcançar destinos mais distantes. Com o tempo, comunidades fenícias começaram a habitá-los, iniciando a colonização. A partir de 2000 anos antes de Cristo, os fenícios fundaram colônias no norte da África, no sul da Península Ibérica, nas Ilhas Baleares, na Sardenha e na Sicília, como mostra o mapa abaixo. Nessas colônias eram comercializados todos os produtos cujas rotas de transporte estavam sob o domínio fenício. Cartago. A colônia fenícia mais bem-sucedida foi Cartago. Localizada na atual Tunísia, país do norte da África, ela foi fundada por comerciantes de Tiro e ocupou territórios estratégicos do Mediterrâneo, a partir dos quais os fenícios puderam controlar o comércio marítimo e dominar o norte da África e o sul da Península Ibérica. Em pouco tempo, Cartago deixou a condição de colônia e passou a ser considerada cidade-estado, na qual cultuavam deuses que descendiam das divindades de Tiro, Tanit e Baal-Ramon, o casal do qual, segundo a mitologia, Cartago teria se originado. Seu declínio ocorreu ao longo do século III a.C., quando enfrentou o poderio de Roma e foi derrotada. Os cartagineses eram chamados pelos romanos de punas. Por isso, o conflito entre Roma e Cartago ficou conhecido como Guerras Púnicas. Vamos à nossa atividade. Releia as páginas do livro 80 a 84 e responda: como a Fenícia estava organizada politicamente? Quais fatores naturais favoreceram essa organização? Aqui você vai dizer se era rei, o que era se não era um rei. 2. Quais eram as principais atividades desenvolvidas pelos fenícios? Eles viviam do quê? Quais condições geográficas favoreceram essa atividade? O que possibilitava eles praticar essa atividade? Caracterize a religião fenícia de acordo com os elementos apresentados ao longo do capítulo. Aqui você vai dizer a religião deles. Na quarta, você vai dizer por que Cartago pode ser considerada a colônia fenícia mais bem-sucedida. Na quinta questão, você irá ler o texto e responder. O texto se refere a qual cidade? Que elementos ajudaram você a chegar a essa conclusão? E a B, com base no que você estudou neste capítulo, cite outras características da cidade fenícia. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Conto com vocês e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.